Homer Simpson é um personagem extremamente imprudente que sempre encontra uma maneira de fazer as escolhas mais estúpidas e idiotas possíveis. Por causa disso, ele sempre acaba se envolvendo em situações perigosas que fazem ele se dar muito mal. Ficou curioso? Então assiste o vídeo até o final que vou te mostrar algumas das piores coisas que aconteceram com Homer. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Foi amarrado. Tentando ganhar uma promoção na rádio, Homer larga Bart e Milhouse sozinhos no meio da rua e vai embora. Com isso, os dois garotos têm a ideia genial de invadir uma viatura da polícia para brincar, mas acabam provocando um terrível acidente e são presos. Durante o julgamento, Milhouse consegue se safar graças à bondade do juiz. Porém, antes de julgar Bart, o juiz entra de férias e deixa uma outra juíza tomar conta do caso. A nova juíza era muito rabugenta e estava determinada a condenar Bart a todo custo. Mas ela acaba percebendo que Homer também tinha culpa no que aconteceu, e por isso ela ordena que os dois fossem amarrados um ao outro. Com isso, os dois acabam se envolvendo em muitas situações malucas, como Homer tendo que ir para a escola e depois sendo arrastado por um campo de beisebol e se machucando, e Bart sendo obrigado a ir trabalhar na usina, frequentar o bar do Moe e dormir junto com seus pais. Por causa disso, os dois começam a brigar muito, e sem aguentar aquilo, Marge acaba libertando eles. Mas a juíza descobre tudo, e por isso ela condena Homer e Marge a ficarem presos em algemas de madeira, e depois ficar parados na beira da estrada para que os motoristas pudessem bater neles. Cansados de tudo aquilo, os dois decidem quebrar as algemas e irem se vingar da juíza, mas sem querer eles acabam afundando o barco onde ela morava. E por sorte, antes que a juíza pudesse se vingar deles, o juiz volta das férias e os Simpsons conseguem se safar das acusações. Esse é o meu garoto. Que isso? Vem cá, me abrace. Multas de trânsito. Quando a polícia de Springfield percebe que 91% dos acidentes de trânsito eram provocados por motoristas bêbados, eles obrigam os bares a escolherem motoristas designados, que seriam pessoas que não poderiam beber álcool e teriam que levar os outros para casa. Barney acaba sendo o primeiro escolhido para esse trabalho e sofre muito para não ficar bêbado, mas depois de deixar todos seus amigos em casa, ele some por 2 meses com o carro de Homer, e quando finalmente reaparece, ele estava tão bêbado que não fazia a menor ideia de onde tinha largado o carro de Homer. Um tempo depois, Homer recebe uma carta de Nova York dizendo que seu carro estava estacionado ilegalmente na cidade e seria rebocado. Com isso, os Simpsons vão para Nova York, e enquanto sua família se divertia, Homer vai buscar seu carro, mas termina sendo obrigado a ficar esperando por um fiscal. Depois de esperar por um tempo, Homer fica com fome, mas como não podia sair de perto do carro, acaba comprando uma comida estranha de um vendedor ambulante, e depois ainda bebe muitas latas de sopa de siri, o que deixa ele com muita vontade de usar o banheiro. No entanto, o banheiro mais próximo ficava na cobertura de uma torre. E como não podia sair de perto do carro, ele tenta segurar, mas como estava muito apertado, ele sai correndo rapidinho para usar o banheiro. No entanto, quando chega no alto da torre, ele descobre que o banheiro estava estragado, e por isso é obrigado a ir até a cobertura da outra torre para usar o banheiro de lá. Porém, enquanto mijava, Homer vê pela janela do banheiro o fiscal em frente ao seu carro, dando uma multa por ele não estar lá esperando. Com muita raiva, ele volta para o carro e estraga a lataria para poder sair do lugar. E depois resolve usar uma britadeira para tirar a trava e acaba estragando o carro ainda mais. Depois disso, Homer pega toda a sua família e volta para casa. Mas no caminho acaba ficando atrás de um caminhão de lixo, e como o carro estava sem para-brisas, todo o lixo que caía do caminhão ia para a cara dele. Caiu de um penhasco. Depois que Bart assiste uma apresentação de salto que desafiava a morte, ele se sente muito inspirado e decide imitar aquela apresentação, mas acaba se machucando e indo parar no hospital. Depois de se recuperar, Bart se sente ainda mais motivado e resolve continuar com sua carreira de saltos perigosos, e por isso ia sempre aumentando o nível de dificuldade dos saltos, até que ele tem a ideia de saltar sobre a garganta de Springfield, o maior desfiladeiro da cidade. Muito preocupado, Homer proíbe o garoto de saltar sobre o desfiladeiro, porque isso era morte certa. Mas Bart não liga e foge de casa e tenta realizar o salto. E por isso, para demonstrar o quanto aquilo era perigoso, Homer decide realizar o salto ele mesmo. Mas Bart não queria ver seu pai se machucar e desiste de pular. No entanto, como Homer já estava em cima do skate, ele acidentalmente acaba descendo a rampa e realiza o salto.
Por alguns segundos realmente parecia que ele iria chegar no outro lado, mas Homer acaba caindo e batendo em várias pedras até chegar no chão todo machucado. Depois disso, ele é resgatado por um helicóptero, que ficava batendo a cabeça dele nas pedras enquanto tirava ele de dentro do desfiladeiro. E depois, ele é colocado em uma ambulância, que bate em uma árvore e faz Homer cair de novo dentro do desfiladeiro. De novo não! Emergência. Se acha que tem coragem, tenta criar meus filhos. Chantagem. Quando Homer decide investir todo o seu dinheiro em abóboras para o Halloween, ele tem a ideia genial de guardar todas elas e esperar até que valessem mais. No entanto, o que Homer esqueceu era que as abóboras estragavam, e com isso ele perde todo o seu dinheiro. Então, prestes a perder sua casa para o banco e não querendo contar nada para Marge, Homer, desesperado, decide pedir dinheiro emprestado para Patty e Selma. As duas concordam em ajudar, mas começam a chantagear Homer, dizendo para ele fazer tudo o que elas mandassem se não contariam para Marge o que ele tinha feito. Homer então é obrigado a deixar as duas frequentarem sua casa, além de ser forçado a massagear os pés delas e imitar um cachorro enquanto era humilhado. Porém, mesmo depois de ter feito tudo isso, as duas acabam contando para Marge que ele gastou todo o dinheiro da família com abóboras. Quando descobre a verdade, Marge não fica irritada, mas Homer fica com muita vergonha de encarar sua família, e por isso ele começa a trabalhar como motorista durante a noite para pagar a dívida com suas cunhadas. Mas ele termina sendo preso por dirigir sem carteira e é levado até o departamento de trânsito para ser avaliado por Patty e Selma. E depois de ser muito humilhado, Homer perde sua carteira de motorista. Mas depois de salvar o emprego de Patty e Selma, as duas decidem devolver a carteira de motorista para ele. Mas Homer diz que preferia ter sua dívida com elas perdoada e vai embora. Eu sou Homer Simpson. Muito bom, agora pule, Homer. O que está vendo? Absolutamente nada, Marge. Surto de raiva. Depois de assistir uma palestra na escola sobre desenhos animados, Bart decide criar seu próprio personagem, mas como não conseguia pensar em nada legal, ele começa a procurar por alguma inspiração e acaba vendo Homer perdendo uma briga para uma cadeira e decide transformar ele no seu novo personagem, o Pitch Pie. Bart então começa a seguir Homer e transformar todas as atrapalhadas que ele fazia em uma história em quadrinho, que rapidamente vira um grande sucesso entre as crianças. Devido a seu sucesso, Bart fecha contrato com uma empresa e transforma o Pitch Pie em uma série animada para a internet, e também se torna um grande sucesso. Então, por ser igual ao Pitch Pie, Homer começa a ser perseguido pelas pessoas nas ruas, que queriam que ele fizesse as mesmas coisas idiotas do desenho. Furioso, Homer vai atrás de Bart e começa a estrangulá-lo, mas Marge e Lisa o param e fazem ele perceber que tinha problemas para controlar a raiva. E por causa disso, ele promete nunca mais se irritar. Homer então se esforça ao máximo para não se irritar com nada, e por isso Bart fica sem inspiração para suas histórias e resolve criar uma armadilha para irritar Homer. Quando Homer chega em casa depois do trabalho, ele encontra um aviso sobre rosquinhas na casa da árvore. Porém, quando chega no local, acaba caindo em um buraco e fica preso pela perna. Depois disso, é arrastado por cima de alguns cactos, no meio de algumas fraldas sujas e depois cai em uma piscina de tinta verde. Extremamente furioso, Homer surta e sai destruindo tudo que via pela frente, até que a polícia aparece e o prende. Beijo, é o incrível Homer! E esse foi o vídeo. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e também deixe nos comentários se você lembra de alguma outra vez que o Homer se deu mal. Valeu e fui!